Gente, a minha esposa me mandou um artigo muito interessante da revista Forbes, falando sobre se você quer mudar a sua vida, mude o seu ambiente. Eu queria fazer um resumo aqui para vocês sobre esse artigo, que traz muitas coisas interessantes. Vou fazer um resumo da primeira parte e depois no final eu vou terminar com a segunda parte desse artigo. É interessante porque eles começam dizendo sobre as árvores. Aqui nos Estados Unidos, como durante as estações, a gente pode ver o movimento das árvores, né? As folhas das árvores caem. Há um momento que as árvores estão verdes, há um momento que as folhas se tornam amarelas, há um momento que essas folhas amarelas caem e as árvores ficam como se estivessem secas. Os jardineiros falam aqui que elas estão dormindo. E por que isso? Por que o motivo disso? E o artigo diz: as árvores mudam de cor no inverno, né? Mudam de cor nas estações. Significa, é um sinal visual que elas estão se adaptando ao ambiente, preparando-se para o que há de vir. As árvores vão se mudando, elas vão se modificando, se adaptando para o que há de vir, para a próxima estação. Agora imagine se você tivesse o mesmo grau de conexão com o clima, com o ambiente, com a estação. Como que você reagiria? Quais seriam as modificações? Que correções você faria conscientemente para otimizar o seu crescimento e se preparar para um futuro de sucesso, para uma próxima estação? Tudo, gente, começa com a consciência e a aceitação de uma verdade simples. O seu ambiente sempre vence. Anota isso aí. Pega um caderninho e anota, ou no seu telefone. O ambiente sempre vence. O ambiente onde nós estamos inseridos, ele sempre vence. O seu ambiente, que inclui seus amigos, colegas, localização, hábitos, estilos de vida, eles geram impacto em você mais do que você pode imaginar, para melhor ou para pior. Você não pode fazer mudanças significativas e duradouras sem alterar alguns elementos do seu ambiente, do lugar, tanto emocional como geográfico ou intelectual que você está inserido. Faça a si mesmo duas perguntas, né? O artigo sugere. Faça a você mesmo duas perguntas para avaliar melhor o seu ambiente que você hoje está vivendo. Ele está ajudando você a crescer ou impedindo você de crescer? Hoje, o ambiente que você está vivendo, ambiente de crenças, ambiente emocional, ambiente físico, ambiente intelectual, ele está ajudando você a crescer ou impedindo o seu crescimento? Hoje eu queria falar com vocês sobre 3 passos em direção a mudanças positivas, que tem a ver com o ambiente, tem a ver com as decisões que você precisa tomar, para viver, para desfrutar das mudanças que você tanto sonha e muitas que você precisa fazer para o seu sucesso, para a sua felicidade, para o seu crescimento. Hoje, já 17 de janeiro, nós já estamos um pouco mais do que a metade do mês, do primeiro mês. Excelente momento para a gente realmente começar o nosso planejamento. Porque na virada do ano existe toda aquela cultura, aquela emoção, né? Aquela proposta tradicional da gente criar o que eu vou fazer nesse próximo ano. Mas elas são baseadas muito no emocional. A gente cria uma série de desafios, mas sabe o que acontece? Porque elas são baseadas simplesmente no emocional, na virada, no evento ali, elas não duram muito tempo. Mas agora já passou as emoções. Nós já vimos que a situação continua, que os desafios que a gente tinha em 2020, elas continuam no 2021 e nós precisamos tomar mudanças. Seu ano novo não começa na virada do ano. Seu ano novo começa quando você decide mudar.
quando você faz um projeto para mudar, quando você coloca essas mudanças no papel e do papel na prática. Nós estamos falando de Ano Novo, então eu vou me referir a uma história. Nós estamos aqui hospedados já há 3 domingos, ali às margens, né, pertinho do tanque de Betesda. Ali a gente vê um novo ano acontecendo na vida de um homem. O texto bíblico diz o seguinte: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo ali 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor que agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ficar curado? O paralítico respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-se, pega a sua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido que você carregue a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é este homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era Jesus, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Gente, que texto maravilhoso para a gente começar o ano. Tantas lições. Tem algumas mensagens que eu já preguei, estão aí no nosso canal, você pode assistir. Eu não quero sair desse poço, mas é preciso sair do poço de Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. Todos nós precisamos receber a misericórdia de Deus, mas a gente tem que mover, a gente precisa crescer. E hoje eu queria compartilhar com vocês 3 passos para as grandes mudanças que você... Os 3 primeiros passos de uma grande jornada de mudanças que você precisa viver. Uma mudança vai atrair outra mudança. Um passo vai fazer com que você se torne mais perto da mudança que você precisa tomar, precisa receber. Um passo, você está mais perto da mudança. Na verdade, um passo já é uma mudança em direção à grande mudança. Então não despreze os pequenos começos, não despreze os primeiros passos, os primeiros movimentos em direção às grandes mudanças. Deus quer mudar a sua vida através de Jesus. Anote isso aí. Deus quer mudar a sua vida através de Jesus. Assim como ele mudou a vida deste homem, que estava há 38 anos ali. 38 anos naquela situação de paralisia. Nós não sabemos quanto tempo ele já estava ali na comunidade ali do tanque de Betesda. Mas nós sabemos que ele está há 38 anos paralisado. Deus quer mudar a sua vida. Hoje é o dia de sair dessa paralisia. Pode ser emocional, pode ser espiritual, financeira. Deus quer mudar a sua vida. E você precisa dar um passo. Qual o primeiro passo?
você precisa dar o passo em direção a Jesus. O passo de fé. Jesus andou mais para chegar perto do homem. Diz que ele veio para Jerusalém, para uma das festas. A gente não sabe exatamente qual a festa, mas Jesus veio. Jesus veio para Jerusalém, Jesus veio para a Porta das Ovelhas, Jesus veio até o tanque de Betesda, Jesus veio até o homem que estava ali deitado. Jesus já deu passos na sua direção. Jesus correu uma jornada grande, ele se esvaziou da sua glória. Olha os passos que Jesus teve que ter para estar perto de você. Ele esvaziou da sua glória, ele veio da eternidade para o finito. Ele veio do santo para o profano. Ele saiu da presença de Deus dos céus para estar na nossa presença, para que nos preparasse, para preparasse a porta para que a gente estivesse na presença do santo, para nos santificar, nos preparar. Jesus deu passo em direção a esse homem. Aliás, Jesus deu vários passos. A gente não sabe qual o tamanho da caminhada de Jesus física para chegar até esse lugar, até a presença desse homem. Mas ele chegou e o homem precisou dar um passo. Um passo de fé. Um passo de fé faz toda a diferença, gente. Um passo de fé em direção a Jesus muda toda a sua vida na terra e na eternidade. Um passo. Deus já veio na nossa direção, agora você precisa dar um passo de fé. Jesus está aí perto de você, perto da sua situação, agora você precisa dar um passo de fé. Uma fé que obedece, uma fé que reage, uma fé que transforma. Essa é a fé que salva. O homem, ao ouvir Jesus dizendo, seja curado, o que o homem fez? Quando o homem ouviu o comando de Jesus, o homem respondeu. O homem ouviu, o homem respondeu, o homem agiu. Essa é a fé que Jesus espera de nós. Dê esse passo de fé em relação a Jesus. Toda mudança na nossa vida acontece por eventos, por situações positivas ou negativas, muitas vezes negativas. Alguma coisa acontece na nossa história, na nossa família, que geram mudanças. Mas não há um evento maior e mais poderoso do que o nosso encontro com Jesus Cristo. O dia que a gente diz, Senhor, eu confio no Senhor, eu coloco a minha fé no Senhor, mesmo sem entender todo o processo, mesmo sem ter todas as informações cognitivas, racionais, históricas sobre Jesus, eu confio. Ele colocou a fé e a mudança desse homem começou a acontecer. O homem levantou, começou a andar, começou a se locomover. Você quer sair dessa paralisia? Quer sair? Dê o primeiro passo. Primeiro passo em direção a Jesus. Você nem precisa esperar essa mensagem terminar para dar esse passo. Não, já diga, Senhor, eu quero. Senhor, eu vou obedecer. Senhor, eu me entrego. Eu não sei qual a oração que você precisa fazer, mas essa oração, ela pode ser simples, ela pode ser sofisticada, ela pode ser com palavras bonitas ou com palavras mal construídas, não importa. O que importa é que está dentro do seu coração, a intenção do seu coração precisa ser uma entrega de confiança. Ô Senhor, eu quero te obedecer, eu quero te seguir, eu quero ouvir a sua voz a partir de agora. Olha, a gente tem um exemplo do ladrão da cruz. Qual foi a oração dele? Uma oração simples: Senhor, quando estiverem no paraíso, lembra de mim quando estiverem no paraíso. Foi o passo de fé. Mesmo sem poder sair do lugar, mesmo sem poder expressar, movimentar o seu corpo, ele deu um passo de fé que mudou a eternidade dele. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha que coisa maravilhosa. Primeiro passo, que é viver grandes mudanças positivas, dê um passo em direção a Jesus. Dê o passo, caia nos braços de Jesus, se entregue por completo pela fé. A salvação vem pela fé. Esse contato que a gente pode ter com Deus. Acredite em Jesus Cristo, se entregue a Jesus Cristo. Faça um compromisso de seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. E isso vai causar uma grande transformação. Uma dica prática para você.
Leia biografias, testemunhos, histórias de pessoas que conheceram Jesus Cristo. Comece lendo na Bíblia. Pessoas que encontraram Jesus, que foram totalmente transformadas. Isso vai ajudar você a acreditar, a crescer, a confiar e a caminhar nas mudanças que Jesus tem para você. Segundo passo, você precisa mudar a sua devoção. Aonde você coloca a sua fé. Deus quer transformar a sua vida. Mas ele precisa que você confie nele. Ele precisa que você direcione a sua prática religiosa, a sua prática devocional a ele. Que o busque de todo o coração. E ele vai se revelar a você. Este homem estava ali no tanque de Betesda, esperando um movimento de um anjo. Em um segundo momento, lá no versículo 14, se eu não me engano, vamos conferir aqui, lá no versículo 14, vamos ver aqui. Isso, no versículo 14, mais tarde Jesus encontrou o homem no templo. Este homem parou de esperar o anjo e agora, porque ele encontrou Jesus, ele vai para o templo. Ele muda a sua devoção, a direção da sua devoção, a prática da sua fé muda. Aonde ele focalizava a sua fé, ele mudou. Você quer viver mudança? Você precisa focalizar a sua devoção, a sua adoração, o seu tempo espiritual no lugar certo, na pessoa certa, na presença de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Gente, vamos reconhecer, nós temos uma fé muito pequenininha. Sabe por quê? Jesus falou, se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, olha como Jesus comparou a nossa, se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós ordenaríamos a uma montanha e ela se lançaria no mar. Significa que a maioria de nós nem do tamanho de um grão de mostarda tem. E sabe o que a gente está fazendo com essa fé minúscula, microscópica? A gente tem dividido essa fé com outras coisas. Quantas coisas a gente tem acreditado, a gente tem dado crédito, a gente tem dado a nossa devoção que não é Deus. Eu fico impressionado quando pessoas acreditam em narrativas e não acreditam na Bíblia. Eu fico impressionado como pessoas acreditam em lideranças humanas e não acreditam na liderança de Deus. Eu fico impressionado como pessoas acreditam em teorias e não acreditam em verdades de Deus que têm sido provadas anos e anos que funcionam. Quantos cristãos enfraquecidos porque têm dividido a sua fé com outras coisas? Colocado a sua fé, a sua esperança em outras coisas, em outras fontes que não é Deus. Há muita coisa querendo pegar a sua fé. Há muitas situações tentando conquistar a sua atenção. Hoje a coisa mais preciosa é a nossa atenção. O marketing digital, as redes sociais, a internet, o comércio, todo mundo quer a sua atenção. E eles sabem que a fé gera um movimento. Então eles criam situações que você acredita, que você fica espantado. Não, queridos, quer viver mudança? Para de acreditar em outras coisas e deposita a sua devoção em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, na palavra de Deus. Ou senão você vai ficar patinando no mesmo lugar. Você vai ficar paralítico no mesmo lugar. Sabe por quê? Porque eles vão te alimentar com religião, com história. Oh, o anjo vai vir, vai acontecer isso. Fica aí mais um pouquinho. Fica aí mais um pouquinho. Não. Quem encontra com Jesus está livre de religião. Você agora pode andar com seus próprios passos no caminho, na verdade, na vida. Você pode falar com Deus. Você não precisa da intervenção do anjo. Você fala diretamente com Deus. Mudou na cabeça desse homem de esperar um anjo movimentar uma água. Agora está no templo, se conectando com Deus. Falando com o próprio Deus, Jesus Cristo. E sabe o que acontece? Nessa movimentação de devoção, o homem encontra com Jesus novamente. Se ele tivesse ficado no mesmo lugar, acreditando no anjo, ele não encontraria com Jesus num segundo momento. Num segundo momento, Jesus revelou mais para ele. Jesus revelou
No primeiro momento, Jesus revelou sua graça, sua salvação, seu perdão, sem falar quem era. O homem não sabia quem o curou. No segundo momento, Jesus se revela a ele, mas sabe por quê? Porque aquele homem mudou a sua devoção, ele estava no lugar certo. No lugar certo, ele encontra com Jesus. Você precisa estar no lugar certo, sua devoção precisa estar direcionada para o lugar certo, aonde Deus vai encontrar com você. E daquele lugar, Deus vai te levar para outro lugar. E daquele lugar para outro lugar. Então você tem que dar um passo para o lugar certo da sua devoção. Focalizar a sua fé, a sua espiritualidade, a sua fidelidade, as coisas que são eternas e não as coisas que são passageiras. Claro que nós lidamos com coisas passageiras. Você pode ter a sua opinião política, você pode ter a sua opinião relacionada às questões da ciência, você pode ter a sua opinião relacionada à questão da sociedade, mas não se esqueça, a opinião não é a solução, é apenas uma opinião. Agora, a sua fé, a sua devoção, a sua fidelidade precisa estar nas coisas eternas. E deixar que as coisas eternas, as coisas de Deus, transforme a sua opinião. Mude a sua opinião. Mude as suas circunstâncias. Mude a sua realidade. Vá para o lugar onde Deus quer encontrar contigo. Coloque sua devoção num outro ambiente, num novo momento. Novo momento. Esse homem, como a árvore, se prepara para uma nova estação. Esse homem se preparou para uma nova estação. Se ele tivesse ficado preso ali no tanque de Betesda, no lugar da misericórdia, ele não tinha encontrado ali com Jesus. Que foi um momento de revelação, de perdão, de crescimento. Jesus revelou para ele, olha, não peques, para não aconteça algo pior com você. Uma nova revelação, não teve essa revelação no primeiro passo, mas no segundo passo, quando aquele homem direcionou a sua devoção, o seu tempo para o lugar certo, o lugar da adoração. De alguém que necessitava misericórdia, esse homem se torna um agente de adoração, ele vai para o templo, para buscar as coisas de Deus, provavelmente para agradecer, para oferecer o seu sacrifício de gratidão. É preciso, no segundo momento da sua vida, no segundo passo que eu quero, você mudar o foco da sua devoção. O que você tem acreditado? Em que você tem gastado a sua energia espiritual? Em quem você tem colocado fé? Em quem? Coloque a fé em Deus. Coloque a sua devoção em Deus. Caminhe para o lugar onde Deus quer encontrar com você. Num segundo, num terceiro, num quarto momento. Vida cristã é uma caminhada. Se a gente caminhar para o lugar certo, Deus vai encontrar com a gente naquele lugar. Se a gente parar, a gente não encontra. Se a gente voltar, a gente não encontra. Se a gente se desviar, a gente não encontra. A gente vai voltar para o tanque de misericórdia, o lugar onde a gente precisa da graça de Deus nos restaurar. A gente vai voltar para o lugar da paralisia, da doença, da tristeza, da escravidão, da religião. Mas se a gente caminhar na direção certa, um passo a passo o outro, cada passo Deus vai encontrando com a gente nessa caminhada. Porque Ele está do nosso lado e Ele quer se revelar a nós. Em terceiro lugar, queria falar para vocês, Deus vai mudar a sua vida quando você mudar o ambiente. E aí eu volto ao artigo que nós ouvimos, que nós lemos. O ambiente determina, o ambiente sempre vai vencer. Você quer mudar, mas quer continuar vivendo no mesmo lugar, você não vai mudar. O ambiente sempre vai vencer. Nós somos pessoas extremamente influenciáveis pelo social, pelas ideias. E esse ambiente, ele pode ser local, você precisa mudar do seu lugar local, geográfico, para viver uma nova mudança. Mas muitas vezes você tem que mudar o seu ambiente social, as pessoas que estão à sua volta, elas não contribuem para o seu crescimento. Elas são um impedimento para o seu crescimento, você vai precisar mudar. Às vezes você precisa mudar as pessoas que estão te influenciando com ideias. Há aquelas pessoas que são life, vou dizer life, e aquelas on demand. Life são as pessoas que estão vivas agora, mas há pessoas que já passaram, já morreram, e continuam nos influenciando através das suas ideologias, através dos seus livros. Você precisa mudar de ambiente para viver o que Deus tem para você.
terceiro passo, Deus vai mudar a sua vida quando você mudar de ambiente. Ele está te esperando num novo ambiente, uma nova vida, novos relacionamentos. Você precisa estar ciente disso. Você precisa estar consciente de que se você quer viver o novo, você precisa mudar de ambiente. Deus quer mudar a sua vida através de Jesus. Primeiro, pelo encontro pessoal com Jesus. Depois, Deus quer mudar a sua vida através da sua devoção, onde você vai colocar a sua devoção, aonde você colocar a sua adoração, Deus vai te encontrar. Sabe por quê? Porque Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nesse encontro de um adorador com um Deus bondoso, há transformações tremendas na presença de Deus. Você precisa mudar o ambiente, aonde você está, quem está te influenciando, quem é que determina o que você pensa, quais são as suas fontes. Aquele homem, ele vivia ali num ambiente cercado por pessoas carentes fisicamente, carentes emocionalmente, carentes espiritualmente, que precisavam de ajuda do outro para se movimentar, estavam ali num ato de necessidade extrema, esperando um movimento sobrenatural para que algo acontecesse na existência deles. Mas a partir do momento que ele encontrou com Jesus, que ele foi curado, ele ouviu Jesus, ele ouviu, ele obedeceu, ele agiu, ele saiu daquele ambiente, foi para um novo ambiente, e naquele novo ambiente, no mesmo dia, Jesus encontrou com ele novamente, num outro ambiente. Um ambiente do templo, diferente do ambiente do tanque de Betesda. Quer mudar, quer mudanças, quer viver mudanças? Terceiro passo, mude o ambiente. Deus tem algo tremendo na sua vida, vamos ver essas mudanças? E quando essas mudanças acontecerem, você colocar em prática esses 3 passos. Dê um feedback, eu quero acompanhar você, eu quero ver Deus fazendo isso, eu quero me alegrar, não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele, dar honra e glória para Ele. É porque foi Ele quem nos inspirou, Ele que me chamou, Ele que me inspira, é a palavra dele que nós estamos aprendendo aqui. Então, para Ele toda a honra e toda a glória. Vamos compartilhar? Você vai comigo nessa jornada, viver andar em novidade de vida em 2021. Tem muita coisa boa acontecendo, tem muita coisa boa que a gente está planejando para esse ano, coisas práticas. Nós queremos ajudar a você a viver o que Deus tem para você, facilitar para você, criar mecanismos para te ajudar, te equipar para lutar a sua luta e celebrar contigo, e andar contigo e orar contigo. Então, de repente, você pode até dar uma sugestão: olha, eu preciso nessa área, deixa a sua sugestão, a gente vai sempre estudar, a gente sempre está orando e buscando, né, saber qual a sua dor e como nós podemos te ajudar a superar a sua dor. Beleza? Vamos orar então? Muito obrigado a você que ficou com a gente até esse momento, você que está assistindo essa mensagem, muito obrigado. Deus te abençoe, Deus te faça andar em lugares novos, com novas pessoas, novas experiências, novas oportunidades e principalmente nova revelação de Jesus na sua vida.